aqui. Eu já não A Kátia está aqui. Na verdade, o Tigre liberou a nossa convidada. A Kátia é Ela já foi responsável. A solta Kátia pelo Tigre. é mãe do projeto de Berlim, ela que nos vacinou a todos no bom sentido, neste caso, com esta fascinante autora. Bom, mas eu acho que já falei muito, vou deixar para passar a palavra à Kátia. Não sei, eu estava só com uma espécie de uma janelinha, então eu só estava vendo o André, não a Kátia. Então, passo a palavra à Kátia, se o Jorge me permitir, e vou Por fechar favor. a minha boca. Kátia, meu Obrigado. bem, bem-vinda, finalmente. Não estava fácil, não. Não sei o que aconteceu, a conexão não estava funcionando direito. É isso, Peço o Trump está querendo sabotar a Lúcia Berlim, é isso? Pois é, acho que o espírito da Lúcia Acho que é a Berlim. Lúcia que nos está a perguntar o que é que vocês estão falando de mim agora. Pois é. Ou então são os ursos que estão comendo a fiação A aqui. fiação, é verdade. Ai, Estávamos falando mas, sobre os sim. elementos da narrativa. O André falou um pouquinho sobre o conto, o Joseph falou sobre alguns pontos relevantes do Mordido de Tigre. E aí o Tigre lhe soltou e você chegou por aqui. Conte-nos sobre o conto. Bom, é um conto, como a gente já tinha observado, é um conto que ela joga com vários... É um conto, acho, yin yang, né? Ela joga com vários contrastes entre a situação dos homens, o papel que eles tomam na história, e as mulheres, assim como o ponto de vista social, a família que é endinheirada e a maneira como eles lidam com o dinheiro, e ao mesmo tempo tem a menção aos pobres e como eles fazem doações na época do Natal, e aí eles compraram um avião e aí eles jogam os presentes para os pobres de avião. Então é um conto que ela fica, eu senti que ela ficou o tempo todo comparando, criando espelhos dentro da história para contrastar as situações e o contraste da posição das mulheres diante dos problemas, que aparentemente elas resolvem os problemas sem muita consulta seja lá com o marido, o pai da criança, os tios. É bastante interessante como é a dinâmica familiar. Mas a gente também tinha questionado por que a mordida do tigre, não é? Eu defendi que a mordida do tigre seria como se as mulheres tivessem sido atacadas pelo tigre, que seria o homem, mas eu não sei se vocês concordam. André e Joseph, essas mordidas, o que é que vocês têm a falar sobre elas? Eu acho um enorme desafio descobrir que tigres são esses, né? Em princípio, acho bem razoável pensar que sejam os homens, mas não tenho certeza, né? Agora, o que eu queria chamar a atenção para um aspecto que é desde o primeiro parágrafo, que é um longo parágrafo, quase de uma página, né? Em que que é a chegada da Mary ao Texas, a El Paso, como a Lúcia, e isso não se dá, a gente sabe que o conto, um grande escritor, um grande artista, nunca coloca alguma coisa gratuitamente ali. Aquilo ali sempre tem alguma função na economia da ficção, da narrativa. Eu queria chamar a atenção, o que me chamou a atenção foi como ela vai enfileirando elementos de ordem religiosa católica no início da história. Porque como a personagem havia morado lá, numa cidade vizinha à cidade mexicana, portanto, convivia com mexicanos, ela se lembra de que foi pela primeira vez, quando ela morava lá durante a guerra, ela ouviu falar
de Jesus, e ela coloca essas palavras, Jesus, Maria, Bíblia e pecado. Quer dizer, são noções, são elementos de ordem religiosa, de ordem cristã, naturalmente, e isso me leva a pensar que há alguma coisa nesse conto, nessa narrativa, que se conecta a uma ideia de natividade. Não é à toa, talvez, não seja à toa, o conto se passe no Natal, a festa cristã que celebra o nascimento de Jesus. Não é? Ela leva um filho no ventre e ela tem um filho pequeno, não é? Ela chama essa terra, essa terra arenosa, desértica do México e de Texas, de Terra Santa, né? Por que ela joga com esses elementos? Não é? Qual é a intenção de jogar com esses elementos dentro do conto, com essas figuras de Jesus e se vendo numa situação de aborto, né? Porque, como se sabe, ela é convencida, meio que ela nem tem tempo muito de decidir, porque a prima decide por ela que ela vai fazer um aborto. Então, ela embarca num carro e vai para a clínica, não é? Há um aspecto curioso nessa história, porque a clínica parecia que seria longe, e ela tem a impressão de que no carro, como ela não pode ver as coisas, porque o carro está todo cortinado, e ela tem a impressão de andar em círculos, depois anda um pouquinho no cascalho, depois em círculos de novo. No dia seguinte, a gente vai saber que o hotel fica muito próximo da clínica, né? Essa clínica é clandestina, mas ela fica próxima do hotel. Bom, enfim. Mas para dizer que isso me chama a atenção, o fato de a Lúcia ter julgado com esse contraste, como a Kátia falou de contrastes, esse contraste entre o catolicismo, no caso, né? E o fato de que ela entra numa clínica para o aborto. Ela acaba decidindo não abortar, né? Mas isso aí já é uma outra história, né? E no dia seguinte, no dia 24, quando ela sai da clínica, ela volta para o hotel e elas fazem compras, bebem café, não sei o quê, e vão para a festa da família, né? Onde, vejam, a Bela Linha, em determinado momento, logo no início, já coloca a Mary, a prima que chegou, a par de uma situação bastante confusa. Como o Yosef falou, as mães de ambas piraram. A mãe da Mary tentou se matar e está hospitalizada, está num hospital psiquiátrico. E a mãe da Bela está em cima do telhado. Em cima do telhado, imagina. Então há uma disfunção familiar. Mas ela diz assim, olha, são todos crentes. Ali são todos crentes. Então, você já pode imaginar como nós duas somos vistas. Nós somos vistas como perdidas. Veja como esses contrastes, essas assimetrias vão sendo estabelecidas ao longo do conto, né? Era uma das coisas que me chamou a atenção, que eu acho que, sei lá, contribui de alguma forma aí para se entrar melhor nessa história extraordinária e difícil. Quanto a mordidas, volto a dizer, eu não sei exatamente que mordidas são essas, que tigres são esses que mordem. São duas vezes, para quem não leu o conto, em duas situações os tigres são mencionados. Uma quando a Mary pensa, né, com ela, que os pais antes a mimavam e que agora não a mimam mais, depois que ela casou-se aos 17 e teve filhos aos 18, 19, e que os pais não a mimam mais. Mas ela pensa que talvez se um tigre mordesse a minha mão e eu fosse falar com a minha mãe, quem sabe ela não me encheria de grana. Ou então me desprezava, não sei o quê. E depois, no final, a Bela Lynn fala com o pai dela. O pai, os tigres embucharam a Lou, a Mary, e roubaram meu marido. São essas duas. É possível ver aí que são homens, é possível ver algumas coisas, né?
era isso. Você, Yosef, o que são essas mordidas? Eu encontrei umas mordidas que não tem nada a ver, que é o Tempo Esperto, que é o conto, ahm, não sei se não sei que página é, não sei qual é, que ela fala das mordidas numa maçã, ou seria aipo, e depois fala noutras, e desenvolve um pouquinho, isto, e só o vocábulo, mas a Kátia colocou-nos neste enigma e puxou, aprofundou a complexidade vocabular de um tema tão, que será a mordida de tigre. Eu ontem falava que, não sei até que ponto a mordida é aquela coisa mais, aquele pinch, como se diz aqui, como aquela do aborto, que também é um tema que a gente não falou ainda, que é tão presente nesta história verídica, não é? E então, para mim, só para fechar um pouquinho o tema mordida, eu acho que, não sei, eu acho que tem a ver muito com aquele estado de crispação, são tantas frentes, é o conflito familiar, é o conflito social, é a história do aborto, é as desigualdades e esta subserviência feminina, esta quase inferioridade que ela destaca e muito bem, o André já falou nisso, que é elas como mulheres serem tão pouco consideradas, a própria prima que conta a história, não lembro agora qual era o namorado, o marido na altura, e ela tenta ter uma conversa com a mãe, já sentindo-se adulta, mas afinal ela quase que é, sei lá, vou usar o termo excomungada, né? Já que a gente fala também da religião, quando ela menciona, não lembro qual é a parte em que a mãe, acho que é o pai ou os dois que dão uma carga de porrada no genro, porque acham que ela está sendo, sei lá, perversa e leviana, e ela diz, como é que é possível eu, com o meu próprio marido, não poder falar de sexo? Então isso é um pouco esta mentalidade comezinha, tacanha, fechada, de uma sociedade que a gente, afinal, pensa que é tão evoluída e não é. Estamos falando do sul da América, que faz fronteira com o México, e todos esses conflitos sociais e também políticos, como é óbvio, mas vamos mais longe do que isso, mas essa balança tão desequilibrada entre uma mulher que não tem essa liberdade, não tem esse poder e essa vontade de poder de compartilhar a intimidade com a própria mãe. E quando ela se atreve, então há mais um conflito, há mais uma mordida. Agora vou ser um pouquinho provocador. Ou seja, todas essas mordidas intricadas e todas emaranhadas, acho que traz mais um novo aspecto de complexidade ao conto, que é onde é que está aqui, afinal de contas, o papel feminino. Não vou entrar por essa porta, eu comprometi-me a não fazê-lo, mas eu penso que está muito óbvio que é esta assimetria. Bom, e só para terminar esta parte, acho que eu puxei então o tema, falei de sexualidade, e o tema sexo vem com letras capitais bem garrafais, e que a própria autora destaca, e divórcio também. Outro tema que provavelmente ainda tivesse muito pouca, como é que explicar isto, fosse mal trabalhado, ainda tivesse nos inícios de uma aceitação de que era algo praticamente, sei lá, tabu, ainda hoje é, mas naquela época era muito. A própria Lúcia Berlim, o André falou isso no início, ela está numa situação de futura mãe solteira de um segundo filho, que eu presumo que já nem sequer é do Joe, que ela é um filho que o Joe vai aceitar. Eu aí não entendo, vocês têm que me ajudar, que eu próprio não entendo se o filho é do próprio Joe ou se, aí fica o enigma. Será que é? Será que não é? Não sei. Eu não sei se a Cátia me pode ajudar, e o André, que ela fala sobre um filho que o próprio Joe vai aceitar. Porque sei que ele vai embora, não é? Ele vai embora no momento em que sabe que ela está grávida, e que, ou antes. Isso fica essa. Eu fiquei na dúvida. Não sei se. Eu entendi que era do próprio marido no Ele conto. vai aceitar, exato. Mas aí o que depois em seguida elas falam é, mas olha, se você for buscar um outro marido,
É mais fácil com uma criança só do que com duas. Porque É verdade. qual marido vai querer uma mulher com dois? Com eu um tenho ainda ficado- vai. Exato. Achei engraçado essa colocação que é um filho que ele vai aceitar. Como assim ele vai aceitar? Se ele é o pai, qual é a responsabilidade? Então fica essa. Eu não quero colocar a Lúcia como uma leviana que pensa, não, ela tem. Não, não é isso. Mas, sei lá, às vezes eu podia ter lido mal, eu podia ter achado que estava tendo uma leitura e afinal era outra coisa. E isso é o que leva a este conto ser tão complexo, tão rico de entradas para temas tão complexos. Bom, mas eu agora vou-me calar mais. Também é bastante interessante que a protagonista, ela não hesita em viajar para o México para fazer o aborto numa clínica do México. Não, isso não chega a vir à tona no conto. O fato que ela estava indo para um outro país e com menos recursos, para uma clínica clandestina, ela saindo dos Estados Unidos, indo para uma clínica clandestina no México, e ela trata isso com muita naturalidade. Depois ela pega e fala, olha, mas é só pegar o táxi no ponto. É também porque Juarez e El Paso são cidades assim tão juntas uma da outra, mas ainda assim as farmácias, os serviços hospitalares têm uma diferença, não é? E ela não hesita em atravessar a fronteira e voltar. É bastante interessante isso. Cátia, desculpa interromper, aqui eu vou só ler a frase que eu às vezes penso assim, será o que me levou a pensar, ou ter uma segunda interpretação, uma segunda hipótese de não ser o filho do marido, ela fala assim, mas vai ser quase impossível encontrar um homem que queira assumir duas crianças. Ele teria que ser uma espécie de Santo Salvador, blá blá blá, e há um momento em que ela fala, você precisa encontrar um homem bom, forte, decente, e que esteja disposto a amar o Ben como se fosse filho dele. E há aqui outra parte que ficou, penso que é como se fosse filho dele. Como assim? Fica muito como se fosse filho dela. Ela própria diz explicitamente como se fosse filho dele. Mas ele é filho dele. Não é... Eu não sei se vocês repararam nesse pequeno pormenor da... Então ficou um pouco esta dúvida. Não sei. Mas... Você ficou com a dúvida lendo o texto em inglês? Não, na tradução mesmo, no Manual da Faxineira, em português do Brasil. Porque eu li em inglês e eu não fiquei... Por exemplo, ela fala que eu sou grávida de 4 meses. Isso foi a última para o Joe, eu ter um outro bebê. Uhum. Bem, eu acho que fica bem claro que é do marido. Bom, Kátia, agora vou... e sobre a representatividade dessas personagens mulheres na história, guiando. Eu lembro que a gente estava comentando, ontem a gente estava comentando também juntos sobre a questão dessas mulheres, né, e do papel delas na narrativa toda. E também a relação que ela tem com os homens das histórias, né? E no final elas irem para o diálogo com os dois homens no final. Tipo, como você vê essa construção de uma narrativa dessas duas personagens femininas dentro desse conto? Pois é, elas de uma certa maneira parecem um pouco avoadas, mas ao mesmo tempo elas passam isso, mas elas estão lidando com um problema enorme, mas do jeito que é posto no conto, parece que é a mesma coisa que sair às compras, é colocado de uma maneira assim natural,
não tem um momento de choque. E elas não consultam ninguém, são elas e pronto. Não tem uma conversa para convencer, às vezes, o pai da criança, ou até consultar o pai da criança, porque, afinal de contas, o pai é pai da criança. O pai tem o direito de ser pai. Mas elas assumem também que não, que ele não... o pai da criança não se importa. Os homens parecem não se importar muito com as questões que elas trazem para elas, para o âmbito delas enfim, então essa superficialidade, essa maneira meio sempre avoada de lidar é lado a lado, são os homens de um jeito e as mulheres de outro, mas são problemas enormes, né? Andrezinho, e você, o que você acha? Eu fico pensando o seguinte, eu acho que há um momento, digamos assim, se a gente pode chamar de centro do conto, como o Pilha costuma dizer em formas breves, né, que todos conto tem um centro. O Pilha fala isso, o Rampamuk fala isso. Bom, mas, enfim, isso é uma questão de menos. Mas eu acho que há um mergulho num certo horror que sai dessa superfície mais simplificada da vida, que é quando ela chega à clínica, né? Ela chega de forma... A clínica é clandestina, ela própria chega de uma forma meio clandestina, ela é recebida de uma forma que ela não está acostumada com pessoas do México, ela mesma diz isso, né, a narradora. Os mexicanos são mais receptivos, mais acalorados. Ela paga, quer dizer, é uma relação de negócio, você pagou, e ela é colocada num quarto que está meio escuro, e ela não se dá conta quando percebe, o quarto está cheio de jovens grávidas, né? De mulheres grávidas. Eu acho que esse momento transcorre algumas páginas, e é o momento em que ela estava decidida a fazer o aborto? Aparentemente sim, porque a prima resolveu por ela, então ela não precisou nem pensar nisso, né? Mas quando ela chega ali e vê a situação, ela fala uma coisa que eu acho interessante, importante, que além da expressão de abandono, do jeito de abandono de todas aquelas moças que estão ali, todas americanas, né? Detalhe, todas americanas. Algumas acompanhadas das suas mães. O que ela percebe e o que ela sente mais fortemente é uma sensação de humilhação e de vergonha, né? Então, parece que ela toma uma atitude ali, diante daquilo, porque é explicado a ela como será o procedimento, ela toma a decisão de não abortar. Isso ainda não é à noite, à tarde, no fim da tarde, enfim, na hora que ela está lá. E acontecem coisas nessa noite, uma coisa especialmente que é bastante forte, que a Lúcia, a autora, para, vamos, realçar esse horror, se valeu de uma imagem muito poderosa e conhecida. E é quando, bem, ela desistiu de abortar, mas ela tem que passar a noite na clínica, ela só poderá sair no dia seguinte. Então, é feita, os procedimentos começam. É enfiado um tubo na vagina das moças para que aquilo ali provoque uma expulsão do feto, alguma coisa assim, para que no dia seguinte possa ser feita a curetagem e tal. Muito bem. Quando isso é feito de uma forma muito dolorosa, muito triste e tensa, as mulheres vão se deitar para no dia seguinte fazer a curetagem e ir embora.
No meio da noite, quando todos estão dormindo, ela, a Mary, ouve gritos vindos do corredor. Quando ela se aproxima, ela vê uma jovem a quem ela tinha ajudado um pouco na noite passada, uma jovem ensanguentada e com os tubos que são colocados dentro da mulher para o aborto, com os tubos todos enrolados no corpo. E tinha perdido a consciência, sangrando, ela estava tendo uma hemorragia. A Lúcia, para, como falei, realçar o aspecto terrível dessa cena, ela faz uma das pouquíssimas metáforas que o livro tem. Ela compara a situação da moça americana, que é a Sally, né? É a Sally o nome dela, com um Laocoonte alucinado de dor. E aí o Laocoonte, vocês vão ver, é aquele sacerdote troiano, né, que colocado na Ilíada de Homero, aquele sacerdote troiano que alerta os seus concidadãos, né, os troianos, de que queime aquele cavalo, o cavalo de Troia, né, porque o cavalo vai estar trazendo destruição no ventre dele. Né? E o Laocoonte, então os deuses gregos, um deus grego, que não se sabe ao certo qual é, mas não importa, lançam um castigo ao Laocoonte, quer dizer, primeiro cega, depois convoca serpentes marinhas mortais para matá-los, a ele e aos filhos. Então, há a célebre escultura, né, no Museu do Vaticano, uma escultura belíssima em mármore, do Laocoonte numa posição que é exatamente a posição que a gente presume que a narradora viu naquele corredor. Então, para fechar esse aspecto, eu acho que há essa descida aos infernos num conto em que, de fato, as coisas se movimentam numa certa superfície, assim, onde as coisas são colocadas de forma a ter o mesmo peso. Quer dizer, eu vou comer um hambúrguer, uma banana split, o menino vomita, mas está tudo bem, e não sei o quê. Mas esse centro, nesse momento, parece que alguma coisa puxa o conto para uma zona de muito medo e aflição, que é essa noite que a narradora passa nessa clínica do aborto. Eu acho interessante o fato do texto não ter tantas metáforas, e eu fiquei pensando sobre isso, e talvez porque tudo que está nesse livro, embora seja ficção, e não é ficção, porque ela é muito próximo. Não é uma ficção a vários passos de distância da vida do autor. É uma ficção a passos bem curtos, a centímetros do que era a vida da Lúcia Berlim, e parece que ela passou por isso. Então, de uma certa forma, a ausência de metáfora talvez decorra do fato de que é a vida dela mesmo, não é nada metafórica a própria vida dela, do ponto de vista dela. Ela simplesmente escreve muito bem e ficcionaliza de uma certa forma, mas ela está... Não é um diário, não é um diário, mas uma anotações, eu imagino, que ela tinha do que se passou mesmo com ela, e ela deu esse formato. E talvez por isso ela não seja uma autora que apele para metáforas, não seja o estilo dela, não sei. Ela não parece uma autora que escreveu sobre outras coisas, senão o que ela realmente viu.
né? E o que é que para vocês tem de mais genial nesse conto, assim, dentre tantos outros que o Manual da Faxineira tem? O André já tinha falado de outros que a gente, enfim, nem vamos conseguir falar ou trazer aqui para o ciclo, como Jockey e tudo mais, mas enfim, o que é que esse, em especial, Mordidas de Tigre, tem de grandioso, assim? Antes da gente abrir para o público também poder interagir e falar um pouco com a gente. Eu acho bem interessante o convite que ela faz na abertura do conto, que transporta a Terra Santa para a região ali do Rio Grande, e eu gosto da descrição que ela dá das montanhas do deserto e como ela prepara o leitor para o que vem a seguir. E eu também admiro muito como ela torna as experiências pessoais dela, ela ficcionaliza as experiências pessoais dela de uma maneira interessante, porque, na verdade, as pessoas todas, cada dia, vivem experiências. E tudo vai depender de como você descreve essas experiências, como que você enxerga suas opções linguísticas, temporais, geográficas, e ela faz excelentes opções. Bem, eu acho que o que mais me chama atenção e o que eu mais gosto, quer dizer, na prosa da Lúcia Berlim, é uma mistura de agilidade. Ela é muito ágil, ela é muito veloz, ela não é vamos dizer assim, uma ficcionista, para a gente reduzir aqui, estou simplificando um pouco, mas ela não é uma ficcionista psicológica, não é? Ela não entra na cabeça do personagem, fica psicologizando. Há pessoas há escritores que fazem isso muito bem, mas você descobre o personagem, ou pelo menos você tem um ângulo desse personagem através da descrição. Ela é uma escritora muito descritiva. Ontem o Jorginho até falou, poxa, parece que é um roteiro de um filme. Por que parece que é um roteiro de um filme? Por causa das ações. Ela está o tempo todo descrevendo ações. O carro, pega o carro, desce do trem, a prima cenando, entra no carro, vai para um drive-in, lá come, o menino vomita, é tudo assim. Então, de par com a agilidade que faz com que que o conto pareça que o conto tenha essa velocidade do cinema, essa facilidade muito grande de ser absorvida por quem lê, quase com imagens, com muitas imagens, né? É possível ver. Eu que nunca estive no Texas, mas o Texas tem uma iconografia forte na mente de todo mundo, né? Claro que tem, no século XX inteiro, desde os westerns dos nossos pais e avós, até o Paris, Texas, mais da minha época, e outros tantos filmes, né? Então, isso é forte, mas, então, de par com essa incrível agilidade e deslocamentos, ela tem uma qualidade admirável. Ela é uma autora que se vale de um vocabulário não muito extenso, entendeu? Como um Chekhov, assim, então, e fazendo uso muito forte da coloquialidade. Ela é muito coloquial. Ela não é uma escritora, vamos dizer, por exemplo, uma outra escritora que é contemporânea dela, que eu gosto muito, mas que é muito diferente dela. Eu gosto tanto quanto, que é a Alice Munro, né? Bem diferente, trata as coisas de forma muito diferente, quer dizer, entra mais, interioriza mais os personagens. Bom, mas a Alison Munro não é americana. Eu acho que não, mas canadense. Eu estou só comparando. Não, mas não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo assim, que são duas autoras que eu gosto muito, que são de língua inglesa e que são contemporâneas, né? E que eu gosto muito, assim. Eu só estou querendo para julgar a Alice, não para comparar ou fazer simplesmente como um contra-exemplo do que é
Sim, sim. A Lúcia Não, escreve, né? é porque da minha experiência, acho que é muito cultural esse tipo de fala da Lúcia Berlim. Eu acho que é bastante americano. Por isso que da minha experiência na cultura, na sociedade americana, eu acho que é assim que eles se comportam. É assim que eu vejo muitas vezes o lidar com as coisas. Não fica muito claro para a gente no convívio essas elucubrações todas. Vamos fazer isso, toma o dinheiro aqui, agora vamos no shopping, vamos no restaurante. Acho uma coisa muito, muito cultural, muito típica aqui. Eu não sei. O que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que isso aí depende muito do autor, né? Porque tem autores americanos que são bastante introspectivos e Sim. psicologizantes, como Philip Roth, como Saul Bellow. Eu acho que o que eu quis apresentar foi que o que mais gosto, talvez, as coisas que mais me impressionam é a velocidade, a maneira como ela usa a velocidade nos contos, né? E a coloquialidade, como eu disse. Eu acho que ela mobiliza poucos recursos, assim, mas muito bem manejados, né? E essa coloquialidade de uma pessoa vai falando aqui, vai falando, é quase pop, né? Ela incorpora até elementos pop assim nos contos dela. Eu gosto muito disso. Eu gosto demais. Parece que ela está contando uma história para você. Você está ouvindo a autora contar uma história para você. E uma história e cujo alcance é muito grande. Né? Muita gente pode, é de muito fácil compreensão. Claro que fácil compreensão entre aspas, né? Fácil entendimento da ação, né? da trama. Claro que você pode fazer 1000 leituras psicanalíticas, religiosas, do diabo, como em toda obra de arte você faz, né? Eu faço qualquer coisa que você quiser trazer para seu ponto de vista numa grande obra, você traz, né? É verdade, André, esse elemento que você fala dessas personagens e parece que a escritora está falando para você. E é muito isso da imagem do filme. Parece que o roteirista ele está ali dizendo: e agora abre a porta, e agora faz tal coisa, e agora acontece tal coisa. E até o movimento de. Enfim, uma das cenas eu não vou me lembrar agora muito bem detalhadamente, mas quando ele vem falando sobre o momento da sucção, né? E a imagem como ela vem trabalhando dentro do que o médico vem fazer, e ela vem trabalhando a narrativa, é muito pensar também esse elemento da pessoa que observa, né, a imagem. Isso é muito genial. Isso é um pouco, isso na verdade é essa técnica, né? Show, don't tell, né? Então, ela também fazia oficina, né, de escrita criativa. Ela também devia ter tido essa tendência, assim. Eu acho ela próxima também, para citar uma autora, da Joyce Carol Oates, que talvez ainda aprofunde um pouco mais, eu acho, do que a Lúcia Berlim. Mas também o fato dela roteirizar a situação não dilui de jeito nenhum o efeito, né, do que ela traz para o leitor, eu acho. Verdade. E Yosef, querido? E você? Já nem sei o que vou falar. Bom, respondendo à tua pergunta, eu acho que o que mais me fascina na Lúcia Berlim, e usando o que o André falou esse lado coloquial e quase prosódico, quase simplório, que não chega nunca a ser simples, eu acho que ela tem essa técnica que ela consegue muito bem enganar o leitor, fazendo-se passar por alguém simples, autobiográfico. Todas as histórias dela são o próprio nome, Manual da Faxineira, né? Ela própria foi faxineira, ela conta sempre as histórias de uma forma que parecem, são humanas, são próximas, mas para mim a arte dela é como ela começa
como ela entra num caminho, sei lá, imagina, ela começa com o Natal, com as mães, com a prima que se encontra, e de repente entra um aborto e toda uma história super mirabolante numa clínica quase de horror, como a Cátia falava ontem, que assim, cheia de lugares estranhos. A própria essa cinematografia que ela nos mostra está lá, obviamente que está, mas depois ela volta e fecha o conto e dá esse nó como se fosse de uma forma fácil de se contar, e não é fácil. O que mais me fascina é, por isso que eu gostei tanto deste conto, ele é um pouquinho mais longo, mas a gente entra num lugar que pensa que vai entrar numa história e depois entra noutra história, quase em palimpsesto, quase como... E depois volta e vem à superfície e fecha com a historinha de Natal, como se fosse tudo muito normal, passa a expressão. Isso para mim é que é o fascínio pelo menos deste livro, não é? Que é talvez dos mais populares e mais carismáticos. Ainda falando da psicologia, e o André mencionou o Philip Roth, que é dos meus autores favoritos, concordo totalmente. Eu acho que esse psicologismo, esse lado psíquico, não é tão intenso. Acho que o Philip Roth também é muito autobiográfico, mas sempre anda muito à volta da questão judeu, questão semita, antissemita. Bom, acaba por ser um pouco, com todo o respeito, mas um pouquinho mais limitado a um tema, enquanto que ela é muito diversa. Ela conta histórias tão diversas, tão convivências em lugares que ela viajou por muitos pontos do mundo, e ela tem essa legitimidade, ela tem essa propriedade, ou pode falar com essa propriedade, que é: eu vivi aqui, eu vivi ali e sei que posso falar assim. Portanto, esse lado cultural, vivencial, também está muito presente na obra dela. E para fechar, eu acho que para mim, se eu pudesse usar uma frase só que desse um pouco uma espécie de uma definição, ou uma definição, são várias, que é a dor. Eu acho que a forma como ela conta a dor é muito real. Aliás, acho que eu não sei se estou confuso, mas penso que acho que é um dos alter egos dela, é Dolores, não é? Acho que pelo menos eu li Dolores, Dores, portanto todo esse jogo do hispânico da linguagem, porque ela também ela era fluente no espanhol. Ela tinha essa base, ela tinha essa experiência da adolescência, ela foi viver para o Chile e ficou lá por muito tempo. Portanto, isso trouxe uma bagagem e um background que os autores americanos, em geral, não têm. E então acho que, para mim, penso que a forma como ela descreve a dor é muito real, é muito aparentemente simples, mas cheio de complexidades que a mim prende muito como leitor. E acho que é isso. Portanto, eu acho que estou tentando responder à pergunta que o Jorginho fez, que é: o que é que mais eu posso definir como a obra da Lúcia Berlim, pelo menos esta obra, né? O Manual da Faxineira. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente abre para perguntas e bate-papos. O que a gente faz agora? Vocês querem dar uma última palavrinha sobre o conto? Acho que era bom ao público falar um pouquinho, que assim a gente fica muito no... Então vamos, eu vou... O que é que eles deram, o que é que eles interpretaram, não sei. Eu vou deixar livre aqui quem quiser participar, fazer perguntas, ou enfim, contribuir de alguma forma, é só ligar o microfone ou avisar no chat que eu faço isso. E aí a gente troca figurinhas por aqui. Se ninguém quiser, obviamente, a gente continua falando. Eu ia citar que é muito interessante como ela transita, né, em vários mundos. Assim, a família é de origem da Nova Inglaterra, misturada com a origem da Irlanda, e ela está no Texas e na fronteira com o México. Acho bem interessante como ela transita todos esses lugares, assim, sem muita... sem bloqueio nenhum, assim, entre um lugar e outro, né? Acho interessante, porque era a vida dela também, assim. Chegou pergunta aqui, da Mariana Souza Martins. Eu queria que eles falassem um pouco sobre a construção dos personagens. Ela não
não quer aparecer. Temos a Mariana Misteriosa, que está aqui conosco, e ela quer saber um pouquinho sobre a construção dos personagens. O que vocês falariam sobre a construção dos personagens? Quem quer começar a rodada? Eu gostaria de dizer que como o André falou, o fato dela não ter esses aspectos assim psicológicos, ela não senta e constrói, né, o personagem. Eu acho que ela vivenciou e ela vai escrevendo. É diferente do autor, que às vezes constrói um personagem para escrever. Não sei se vocês concordam, mas no caso dela, ela não construiu personagens. Ela simplesmente descreve essas pessoas da família com quem ela conviveu. Não usa esse tipo de técnica que se promove de construção de personagem. Eu acho que ela constrói os personagens pela ação. Os personagens são definidos pelas decisões e ações que eles fazem e tomam, né? Porque são personagens pouco reflexivos, no certo sentido. Né? Mas isso, é claro que quando você define um personagem, você tem que, vamos dizer, conferir a esse personagem coerência, né? Assim como o Iosef, eu sou um aficionado do Roth, né? Como eu até citei, do Philip Roth. Eu acho que é um dos meus autores mais amados, assim. E o Roth, por exemplo, quando ele cria os seus alter egos, o próprio Zuckerman ou o David Kepes, né? São pessoas eruditas, um é escritor, o outro é um professor de literatura. Portanto, é natural que esses personagens tenham referências mais, digamos assim, entre aspas, tá? Da alta cultura, ou referências na própria literatura, né? No caso da Lúcia, quer dizer que os personagens dela, né, são mulheres meio que, vamos chamar assim, que estão na vida, assim, não tem que ganhar a vida, não ficam dentro de um gabinete, né? A gente vai passeando pelos contos e vai vendo que ora ela é enfermeira, ora ela é faxineira, né? Então, eu acho que a definição dos personagens dela se dá muito pela situação em que eles são inseridos, né, nas histórias, e pela ação, pela descrição da ação. Não, por exemplo, nesse conto, há pouquíssimas, tudo bem que ele é feito na primeira pessoa, mas não há quase, você não consegue visualizar a Mary. A Bella Lynn, ao contrário, você visualiza muito bem, porque ela é exuberante, porque ela veste-se de vaqueira, porque ela dá tchau, porque ela vamos dizer assim, hoje ela seria chamada de uma espécie de perua, né? Ela é uma perua, né? Então, ela é uma personagem, vamos dizer assim, exótica, quase, né? De uma certa maneira, um farol de um Cadillac. Eu acho que é isso, sim. Ela... quando você quando você escreve um conto e escolhe o que um personagem vai fazer, você tem que tomar todo o cuidado para que ele tenha coerência, né? Então, e é o que foi dito pelo Iosef, eu acho admirável, e eu acho que são os grandes talentos que são dotados da capacidade de compor de forma aparentemente simples, escrever uma história tão profunda, não é? Isso é uma coisa que não é fácil. Você às vezes quer ser muito simples e acaba se enrolando todo ou empobrecendo demais. O caso dela não. O caso da Lúcia não. Eu não sei qual era a maneira como ela escrevia, isso eu não sei, mas enfim, você vê que ela esconde todos os andaimes, esconde todos a argamassa e deixa a coisa bem pronta, bem fácil para você chegar, entrar, dizer oi, tudo bem, passear e fechar a porta. Eu acho que é assim.
Se eu respondendo à pergunta da Mariana, acho que foi a Mariana que fez a pergunta a construção Isso da mesmo. personagem, eu acho que já foi tudo dito. Eu penso que só algo que eu pudesse acrescentar seria, e isso talvez repetindo o que o André falou, eu acho que ela não precisa muito de nomes, nem de bandeiras políticas e de personagens elaboradas e culturalmente como o Roth, que fizemos este paralelo, que é, ela fala das moças índias, e as mães e a velha, isto falando só circunscrito ao conto das mordidas de tigre. Nunca há assim nada muito... mas todas elas têm um volume, um corpo complexo, uma presença forte e que prende. E eu acho que isso que é o grande fascínio, não necessitam de grande background. Quando digo grande background, é uma desenvoltura tão profunda para serem grandes personagens. E acho que essa Lúcia Berlim, acho que traz-nos, talvez por isso que ela ficou tão célebre, infelizmente, depois da morte dela, 10, 11 anos depois, que afinal está aqui literatura em grande potencial, sem a necessidade de grandes elucubrações, grandes elaborações, grandes complexidades, porque escrever complexo às vezes pode ser um grande problema, não é? E não é para todo mundo. E acho que ela é complexa no simples. Não sei se isto faz muito sentido. Então, os personagens dela, ou as personagens dela, têm essa pouca necessidade de um nome, de uma... São personagens que estão lá com uma presença e um corpo... Quando falo corpo no sentido complexidade, porque acho que todos nós queremos ver uma obra com um nome, a personagem, que é nome X, Y, não tem muito isso. Aparecem uns nomes, mas acho que isso não é o que mais caracteriza a obra de Lúcia Berlim. E como eu falei, também estou mais circunscrito ao conto, está mais na minha cabeça o conto que a gente está falando hoje, que é o Mordidas. Temos mais 2 seminários, então é melhor não abrir muito véu, porque senão a gente fala tudo e acabam os seminários. Então, eu estou mais... há sempre muita coisa que a gente pode falar, mas a minha resposta seria essa. Portanto, não há uma necessidade de um grande nome. Temos mais uma pergunta. Acabou de chegar aqui da Beatriz. Ela diz assim: queria saber um pouco mais de como, na perspectiva de vocês, este conto de Lúcia ajuda na interpretação das relações sociais do contexto que ela vivenciou, como no conto é refletido a interpretação de mundo da Lúcia. Vocês querem que eu o conto, eu estava aqui pensando, na verdade, ela, do meu ponto de vista, ela é uma escritora condicionada pelas circunstâncias dela mesmo. É tudo muito circunstancial com o que se passou com ela. E os aspectos sociais são consequência daquele cenário que ela vivia. Não acho que ela escolheu o tema como primeiro lugar, mas o tema se incorpora naturalmente no conto, e por isso que é feito de uma maneira tão inteligente, porque ela não critica, ela não critica o aborto, ela não critica diretamente a diferença social. Ela vem de uma família rica e ela está naquela clínica de pessoas, algumas mais pobres. São várias as circunstâncias sociais que a cercam, mas ela não julga, e eu acho isso muito... Tanto a sugestão da prima para outra, você deve ter um aborto, quanto a Mary depois decidindo que não, que tudo isso é colocado para o leitor de uma maneira muito livre, sem
sem preconceito. E eu aprecio isso muito porque dá bastante liberdade ao leitor para formar a própria opinião também. Temos mais alguma pergunta? Sim, por favor, André. Não, só para falar um pouco dessa, tentar responder assim como eu vejo as relações sociais, né, no conto. Eu vejo assim, há um claro contraste entre, por exemplo, os personagens de um lado da fronteira e de outro, né? Curioso isso. Por exemplo, quando ela vai no México, todas as referências aos mexicanos, quase todas, né, são de índias, são de ela lembra dos velhos encurvados, de olhar sofredor, né, como salvadores, e dentro da própria clínica, né, quer dizer, você tem ali, parece uma exploração de uma relação, se a gente quiser dizer, de exploração econômica, porque você tem a clínica com aquelas moças, são só moças, né, as auxiliares, né, que fazem às vezes da enfermeira mas tem aquelas índias que ficam ali, que vão servir o café, tem uma senhora que faz a faxina com esfregão, e de repente aparece o médico. O médico ela sabe que é o médico, nas palavras dela, ela sabe que é o médico, né, por causa pela roupa, né, pelo Rolex no pulso, pelo casaco de pele de camelo, quer dizer, símbolos muito caros. Ela, né? Fala da arrogância também, né? Ela veio ar de arrogância. Exatamente, do ar de arrogância, a maneira como ele fala, né? Aí você pula para o outro lado da fronteira, você também tem umas certas asperezas, né, com relação de relações sociais, que é o fato de que ela, por exemplo, ela não é mais uma filha que recebe mesada, porque ela rompeu, assim, ela fez as suas escolhas e aquilo, olha, minha filha, acabou, você não tem, entendeu? Tanto é que o pai não vai à festa e a mãe tenta se matar. Um suicídio assim meio, né? Porque a gente, pelo menos segundo a prima, né? Ela escreve até Blood Mary, assim, não é bem um suicídio. Eu acho legal essa coisa do Bloody Mary, que é uma coisa de drink, né? Como se sabe, eu não sei se as pessoas todas sabem, mas a Lúcia conviveu durante muito tempo com o alcoolismo, né? Foi uma grande um problema que ela teve, uma doença, sei lá, que ela teve durante muitos anos na vida dela, né? É difícil você não ler um conto dela que não há uma menção à bebida, né? Esse tem uma terrível, que é quando ela está na clínica, em que a mãe da série, a menina que depois sofre hemorragia, a mãe, uma hora antes, a mãe cai, ela está tão bêbada que ela cai. Depois ela fala assim, ó, quando a mamãe acordar amanhã, ela levanta-se, puxa o colchão. Quando a mamãe acordar amanhã, ela vai acordar mal, ela vai precisar disso. É uma garrafinha de bourbon, de Jim Beam. É um bourbon. Então, aí a própria Mary diz, eu sei como é, minha mãe também bebe. Né? Quer dizer, tem essas questões. Né? A família muito rica, do tio, né? Que tem até um avião, como foi mencionado pela Cátia, e que termina, né? Os tios. E vocês vejam que termina como? Termina de uma forma um tanto paternalista, porque as últimas palavras são de um homem, as últimas palavras são de um homem que fala assim, olha, esquece esses negócios, eles não querem saber dessas suas historinhas de mulher. Nós vamos, ficam bem bonitas para a festa, e depois ele fala para o primo dele, o irmão, não sei, fala assim, olha, agora, o que você acha? A gente pega essas bengalinhas de doces em formas de guarda-chuva, de bengala, sei lá, e atira para as crianças aleijadas, né? Olha, veja o contraste entre riqueza e pobreza. Quer dizer, há, de fato, relações sociais nesse conto. Você vê que, desculpa, foi a Beatriz que fez, né, a pergunta. Isso, foi a Beatriz. Quer dizer, tem tanta coisa que a gente esquece de falar, né? Porque é isso que é uma obra de arte que emite tantos sinais, né? Que você vai se a gente se reunisse aqui daqui uma semana falar desse conto, a gente falaria 1000 outras coisas que não falamos hoje, e assim vai, né? É isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais alguma pergunta? Ou alguma consideração? Também já que a gente fala em importância social, a gente falou isso também há pouco sobre
o apelido dela, o que leva a um estrato social, ou pelo menos uma comparação de onde ela descende. Ela fala que ela descende dos Moynihan, ou seja, que é do lado da Nova Inglaterra, que é económico e responsável. Ela faz esse paralelo e acho que isso também é importante ser mencionado, uma vez que a pergunta veio agora à Beatriz, não é? E ela perguntou se ela mostra muito essas diferenças sociais. Eu acho que sim. Eu talvez não sei se ela, de certa forma, tinha um certo complexo quase de superioridade escondido, que era, ela vinha de um extrato diferente do comum mortal. Ela própria, aliás, a Lúcia Berlim foi uma grande académica e ela inicialmente começou não estou dizendo que sendo académica é uma coisa muito superior, calma, é que às vezes possa abonar contra mim ou ser contra mim, mas ela era uma pessoa que tinha um extrato social no sentido que era uma mulher culta, era uma mulher bem informada, que tinha acesso a esse extrato que nem todo mundo tinha, e ela mostra muito bem isso, e o Andrés também já falou isso, que é quando ela percorre as ruas do México, a forma como ela descreve os contrastes são imensos. Também já falei das moças índias, não é? E como elas, outras personagens, o contraste do próprio médico, que também tem um debate social elevado, e o Rolex, que também já todo mundo falou, e há muito isso, ou seja, há também, mas para mim continua a ser o tema, a grande diferença aqui, se eu por uma escala, eu acho que não era o social, eu acho que tem a ver muito com género, muito com mulher-homem, e ainda bem que o André trouxe também esse lado, que fecha com uma voz masculina e não feminina, porque há esse não emancipar da mulher, essa undermine, como é que a gente fala, colocar por baixo a presença feminina, porque era uma época que não havia essa oportunidade, e ela tem esse poder pela escrita, ela coloca essa oportunidade de vermos como é essa América. E a Kátia falou há pouco tempo, compartilhou e teve esse trabalho de pesquisa de como hoje é visto o que é o aborto hoje, e as coisas mudaram um pouco. Não, eu vivo cá nos Estados Unidos, também posso falar um pouco com o que é a visão americana, essa capa escondida de um país de primeiro mundo, e que por trás está esse terceiro mundismo muito bem adornado. Então acho que talvez o grande contraste social é mulher e a seguir social, e a seguir família, e a seguir cultura, e por aí abaixo. Não sei se a Kátia tem alguma coisa a falar sobre isso. Eu acho que o conto é marcadamente... eu não compararia ela com Philip Roth, porque eu acho que é um conto marcadamente do sul, dessa cultura que a gente vê no sul dos Estados Unidos, que é muito menos introspectiva, muito menos cerebral, vamos dizer assim, do que a vivência que existe na costa leste e, em certo grau, na costa oeste também. Agora, o conto ele pode também ser visto como girando em torno da mágoa que ela tinha com a mãe e o relacionamento das mães, porque e o papel da mulher como mãe, e o que significa a maternidade, porque como a Lúcia Berlim, a mãe dela era muito problemática, distante, tinha problemas de temperamento, brigava muito. O trauma dela materno é muito... Na verdade, o trauma dela com o pai e com a mãe é uma coisa muito forte. E ela tem, ao longo do texto tem várias discussões sobre o papel da mãe. Já começa que a mãe dela tentou se matar,
daquele jeito, e ela cita no texto essa tentativa da filha se aproximar da mãe e a mãe não está lá, não está disponível, e que se passa com ela, e que se passa com a Sally, que poderia ser vista como ela mais jovem, né, num outro tempo. Acho importante enxergar esse aspecto maternal. Quais conclusões a gente pode tirar daí? Do que é ser mãe? Quais decisões tomar? Enfim, é bastante complexo desse ponto de vista também. Já agora, só acrescentar a parte do alcoolismo, lembrei agora do conto do avô, em que ela conta, no outro conto, não é este, a história em que aquela experiência que ela tem de ele colocá-la arrancando os dentes, mais uma vez uma experiência muito real e muito forte, com um grafismo e com algo visual muito, muito acentuado, mas eu acho que vem toda uma família complexa. Eu acho que a mãe talvez seja um ponto crucial aqui na trama e na biografia dela, ou na autobiografia dela, mas acho que talvez seja um pouquinho mais complexo. No entanto, volto a acentuar, sempre de um lado social e um extrato que não é o comum de quem vive ou de quem é originário de onde ela não é? Portanto, esse contraste de uma América do Sul mais provinciana, mais fechada, mais tacanha, menos informada, em contraste com a costa leste, de onde o Philip Roth é originário. E eu não queria falar mais do Philip Roth, eu não comparei, eu acho que o processo Roth no sentido mais, o psicologismo dele acho que é mais, sem dúvida, não é comparável, só é uma questão de ser americano e de trazer esse lado, essa bandeira, digamos assim, de contrastes de uma América que é tão diversa e é tão problemática e hoje continua na mesma problemática. Eu não sei se a Kátia pudesse falar um pouquinho sobre aqueles dados estatísticos, isto em vida real, que você compartilhou connosco sobre o El Paso e como é que hoje em dia o aborto, por exemplo, que é um tema que está tão presente neste conto, você trouxe pelo menos compartilhou com a gente sobre como é que hoje é visto estas desigualdades e o tema aborto, o tema tabu, que ainda é problemático. Pois é, parece que ainda as mulheres que moram no Texas recorrem às farmácias no México para medicamento e para essas clínicas clandestinas, porque as leis fecharam muitas clínicas no Texas, tem menos disponibilidade, as regras são mais rígidas. Ontem passou na Corte Suprema Americana uma decisão fundamental que talvez afete também a questão do aborto no Texas, que é não exigir que o médico tenha ligação com um hospital de um determinado tamanho, numa determinada distância, foi declarado inconstitucional. E esse requisito legal fez com que muitas clínicas no Texas fechassem e então ainda subiu a demanda no Texas, nas cidades fronteiriças. Só que no México, o aborto também é proibido. O aborto só é permitido na cidade do México, mas nenhuma outra província no México, inclusive onde fica Juárez, é permitido o aborto. Mas eu acho que a questão da mãe é crucial na hora que se fala de aborto, porque é uma decisão que determina como que a mãe age, e ela aqui é interessante porque ela diz, não, eu não estou nessas circunstâncias tão ruins como das moças na clínica, eu posso ter essa criança, Ben e esse bebê, esse it, ela põe it no texto dela, ela põe it
Ben and I. Ela não chama de baby, ela chama de it, que é uma escolha bastante interessante linguística que ela faz. E ela acha possível ela ter ela ter essas duas crianças e ela se virar como mãe dessas duas crianças. E eu acredito que é o que aconteceu com ela mesmo, e o filho dela, que veio mais tarde, divulgar o trabalho dela, né? Porque ela só fez esse sucesso agora porque o filho organizou toda a escrita dela, divulgou. Eu acho que ele escreve também, ele também está nesse meio. Isso, ele escreve. Então, Mais alguma pergunta? A gente tem mais alguma interação por aqui ainda não? Se não tivermos mais nenhuma pergunta, eu posso passar para vocês fazerem alguma finalização, alguma conclusão do nosso bate-papo. E é isso. Alô, Mais alguém? boa noite. Oi, tudo bom? Estão me ouvindo? É a Mariana aqui. Estamos sim. Bem-vinda. Oi, de não novo. vou aparecer, mas eu vou falar. Eu pensei na construção de personagem porque eu achei muito interessante como ela colocou o médico na narrativa. E pensando um pouco sobre essa construção de gênero, que tem um momento em que ele vai fazer um exame e aí ela fala que ele põe uma mão em concha num dos seios e ele fala, não me lembro muito bem, mas alguma coisa sobre como a vadiazinha age, algo assim. Sim, E ele eu fala achei em muito espanhol. interessante. Isso, ele fala em espanhol. E eu achei muito interessante isso que o André falou sobre ser uma construção de personagem pela ação, né? Porque é por essa ação que você conhece mais esse médico. Então, fiquei pensando um pouco sobre se isso de fato aconteceu com ela ou se... porque eu lembro que acho que é o filho dela que fala, não sei, que ela exagera um pouco algumas ações nos contos. E me chamou muita atenção esse ponto. Se vocês quiserem comentar um pouco sobre isso. Olha aí, rodada de perguntas novas. Eu acho que essas intervenções do homem, né? Porque, dizer, veja, quando a lembrança que você teve da mão, que ela coloca a mão e concha no seio, o médico coloca a mão e concha no seio da Mary, e ela repele, porque ela não quer, não é que ela não quer a mão, ela não quer mais ser um aborto. E o médico fala em espanhol, como o Jorge lembra, ele fala em espanhol, só que ela sabe espanhol, então ela responde. E isso dá uma baixada de bola no médico, né? Quer dizer, é um confronto ali, um confronto de gênero, claro. Quer dizer, de uma pessoa que estava em situação de inferioridade, quer dizer, uma paciente numa clínica de aborto clandestina. Muito bem. E eu acho que tem uma outra coisa que acontece, quer dizer, que é esse médico, que é uma figura interessante, assim, uma figura, porque ao mesmo tempo que ela, vamos dizer, uma pincelada rápida, o chama de arrogante, de uma espécie de playboy, chama de astro argentino, umas coisas, cantor de bolero, sei lá, umas coisas malucas, assim. Ele parece tudo, menos médico. E de repente, num determinado momento, quando eles têm uma altercação muito grande, aí por isso que eu acho que na literatura uma das coisas fascinantes é que se chega muitas vezes à verdade pela mentira, né? O Viktor Gombrowicz, que é um autor que eu gosto muito, que não tem nada de ser um autor realista, um autor de um delirante, ele dizia isso. Eu acho que é por aí mesmo. Quer dizer, você também não pode, quando um conto, uma ficção é narrada na primeira pessoa, o narrador não é nada confiável. A gente sabe disso. Porque o conto na primeira pessoa, já não existe esse narrador confiável mais na literatura contemporânea. Não existe, gente. Isso é uma coisa que ficou lá no século XIX, foi superada. Era uma coisa do Balzac, que talvez tenha sido mais onisciente dos escritores, né? Que dizia que um personagem tem que ter carteira de identidade, né? Então, no caso, na literatura moderna, contemporânea, isso não é mais necessário. Mas voltando à questão do médico, veja que há um determinado momento que o médico fala para ela assim:
que ele não fala, ela não põe isso na voz dele, mas ela diz que ele diz para ela que o fato de fazer aqueles abortos, 20 abortos por dia, o deixava meio insensível, que ela então o desculpasse. Então ela passa a ter pena do médico. Quer dizer, veja a situação de vulnerabilidade de uma pessoa que está passando por uma situação como essa, né? E aí a gente pode até chegar numa questão mais ampla, que eu não sei se convém ou não, mas que já foi colocada pela Kátia, pelo Yosef, que é a questão do aborto, né? Da legalização do aborto. Quer dizer, para você ver como uma pessoa que decide abortar passa por situações de extremo, assim, a partir desse ponto, de extrema violência moral, de extrema humilhação, né? Quase um bullying, a gente pode dizer assim, porque ela está muito vulnerável ali. Ela está na mão de alguém, quer dizer, é uma coisa clandestina, é criminosa, não é legal, né? Então, a construção de dos personagens masculinos na Lúcia Berlim é uma coisa admirável. É admirável, porque ela não cria estereótipos, que é uma coisa difícil. Ela não cria estereótipos masculinos. Portanto, o médico, que poderia ser a pessoa mais estereotipada possível, né? Desde as suas roupas, seu jeito arrogante, aquele jeitão assim, meio gangster. Não, mas ela, num determinado momento, ela tem até uma certa simpatia por ele. Ela compreende que aquilo ali o está deixando, o deixa meio que anestesiado, né? Uma coisa analgésica assim, de sentimento, né? Eu acho que é isso. Eu acho que esses personagens homens que ela retrata muito rapidamente nesse conto, né, de forma muito breve, rápidas pinceladas, o marido de uma dela própria, que é o Joey, um escultor, para qual ela tem até um orgulho, porque ele conseguiu uma bolsa, afinal de contas, conseguiu uma bolsa da Fundação Guggenheim para estudar em Roma. É um escultor. E o marido da outra, que também a abandona, né? São duas mulheres que foram abandonadas pelos maridos. O marido Cletts, que é um cara que trabalha, um peão de boiadeiro, né? Um cara de rodeio, ou seja, um cara meio que faz tudo, mas cheio de orgulho também, né? Porque ele abandona porque falou assim: eu não posso competir com seu pai, que seu pai tem muito dinheiro, ele te dá um Cadillac novinho aí, eu não tenho grana para isso não, né? Então ele se manda, ele vai trabalhar numa plataforma de petróleo na costa da Louisiana, né? Então, os homens são pincelados rapidamente assim, mas não são demonizados, entende? É isso que eu quero dizer. Quer dizer, ela consegue estabelecer esses conflitos entre homem e mulher, não sei o quê, mas sem carregar nas tintas, assim, nas tintas vamos dizer assim, de forma estereotipada, né? Não são personagens chapados, embora apareçam tão brevemente. Isso. Concordo, obrigada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? A gente que agradece, inclusive, adorei a pergunta. Também. Bem, não tendo perguntas, eu vou passar a palavra para a gente encerrar para os nossos convidados. E é isso. Kátia, André, Yosef, momentos finais. Querem falar mais alguma coisa? Leiam tudo, leiam o manual de Faxineira. Acho que tem muitas histórias e outras vão se encontrar com outras personagens, umas mais ficcionadas, para mim quase tudo mais biográfico. E acho que é isso. Então, acho que a gente explorou o suficiente para ficar com... Não sei o que é que eles acharam, os nossos... as pessoas que ouviram, mas eu penso que tocamos muitos pontos que acho que vai deixar, esperemos, não é? Todo mundo pensando mais, ou vendo o seu Berlim de outra forma. Isto tudo por culpa da Kátia, né, que nos colocou uma boa culpa, minha culpa. Tem uma pergunta aqui, ó. Chegou. Né? Chegou sim, pergunta. No bate-papo, o Manual da Faxineira é o único livro da Lúcia traduzido aqui no Brasil? Traduzido, acho que aqui sim. No Brasil, acho penso que sim. Sim. Tem outros, mas esse é o único em português.
tem em espanhol também, se calhar talvez para quem for leitor, acho que há mais traduzidos dela. É, capaz. É. Mais alguém? Minhas palavras finais são quase idênticas às do Iosef. Assim, eu acho, se leiam, leiam e leiam, porque é o seguinte, a gente fica aqui falando, a gente inventa umas modas, a gente inventa umas interpretações, cada um tem um jeito de ler, não é? E faz parte, eu gosto disso também, eu gosto de fazer resenha, escrever crítica, isso, aquilo, outro. Mas eu acho que toda obra de arte, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser vista, ela precisa ser lida sem a intermediação de ninguém. Então, é o convite que eu faço para quem não leu, porque, olha, eu vou falar para vocês, assim, eu tenho assim, uma razoável quilometragem de leitura. Nos últimos anos, esse livro foi um dos livros mais arrebatadores e surpreendentes que eu li. Entendeu? De pessoas contemporâneas a mim, né? Contemporânea, ela morreu outro dia, não faz muito tempo assim, né? E eu acho que é isso, eu acho que assim, ler uma obra e ver como ela bate em você, né? Porque ela bate de forma diferente. Pode ter gente até que não goste da Lúcia Berlim, eu devo respeitar quem não gosta dela, eu posso discordar, mas eu não posso dizer assim, ó, se é isso, como você não gosta. Então, o convite que eu faço é isso, é esse. Minhas palavras finais são essas. Leiam, assim, porque eu acho que ela merece ser lida. É uma extraordinária artista. Incrível. A Viviane comentou aqui, André, eu também, um dos livros mais impactantes dos últimos tempos. E a Mariana me escreveu, ela botou assim, qual foi o conto favorito deles do livro? Eu amo o caderno de notas do setor de emergência. Essa resposta para mim é possível. É impossível. Não, eu me recuso a dar essa resposta, porque eu vou falar uma coisa hoje, e aí amanhã eu vou falar outra. Então, todos, cada um. Não, eu estou brincando, mas assim, acho que o leitor sempre se identifica, às vezes, com mais uma coisa, né? A gente se identifica muito com os escritores, né? Alguns mais, outros menos, né? Mas no caso da Lúcia, ela me mostra um universo, descortina para mim um universo extraordinário, estupendo. Eu gosto de todos, mas o Jockey, a Dor, esses três que nós escolhemos aqui para nossos seminários aqui, né, que é hoje, Mordidas de Tigre, extraordinário, que não me tinha me ocorrido, foi graças a Iosef que insistiu com ele, porque, olha que curioso, né? Você lê, eu li tudo, tinha lido tudo mais de uma vez. Mas depois que foi escolhido esse, eu comecei a lê-lo mais vezes. Né? E como, à medida que você vai lendo, por isso que eu insisto, leia mais de uma vez, veja uma... À medida que eu fui lendo, esse conto foi se agigantando de uma forma extraordinária, que só uma obra de arte mesmo consegue. Né? Então, esse é o meu... Eu não tenho preferência, não. Todo livro. Oh, André, desculpa só, você falou uma coisa muito que eu gostava de compartilhar com as pessoas, que é a Lúcia Berlim fez muito lembrar, muito mal comparado, eu sei que é quase um sacrilégio que eu vou falar, que é quando a gente fala em Pessoa, Fernando Pessoa, é todo aquele lado irónico, quase um brincar com as palavras, que é, você falou que ela tem uma ironia tão própria, que eu inicialmente, assim, em primeira instância, eu achava muito mais dramática, muito mais depressiva, muito mais com uma complexidade quase, e não, agora eu tenho essa leitura muito mais, será que ela não está naquele ponto de esse jogo que ela, não sei se é ela, se é a autora, a escritora, é muito difícil a gente entrar onde começa, talvez a Kátia como escritora saiba responder melhor que todos nós, que é onde entra a pessoa, mulher, e onde é que acaba a escritora, onde começa a escritora, onde deixa de ser mulher e pessoa em si mesma, real, mulher. Eu não sei, eu acho que o que mais me fascinou foi ver a Lúcia Berlim mais irónica, mais com este jogo, que eu não sei se é um jogo, não sei se é uma agenda aqui por trás que eu não consigo entender.
E acho que talvez esse seja o fascínio, que é cada releitura traz uma nova, ou descasca um novo padrão, uma nova matriz que estava lá e eu não dei conta. Com a releitura do Mordidas, eu reli ontem e, mais uma vez, colocou-me numa outra forma de ver a Lavra, a literatura dela, não sei. Mas eu queria dizer isto porque, graças também ao André, eu vejo uma Lúcia totalmente diferente que não via antes. Ainda bem que a gente teve esta primeira approach, esta primeira abordagem pré-seminar ou webinar, desculpa, que é muito bom. Não sei, Kátia, você o que acha como escritora? Há esse jogo, há essa... Ela não vai responder, como é óbvio. Desculpa te colocar aqui no spotlight, bem chato, mas... Eu acho que a Lúcia, ela era bem preparada a se colocar no spotlight. Ela não fazia concessões com relação ao que ela vivia. Pode ser até que o filho dela tivesse falado que ela exagerasse, mas eu acho ela bastante corajosa, porque ela não faz... por mais que ela possa até fantasiar em torno da realidade dela, eu acho que ela é bastante corajosa mesmo e encara essas experiências, esses temas bastante duros e experiências pelas quais ela passou, com muita coragem. E ela não... Ela quer, eu sinto pelo menos que ela quer que o leitor saiba que essas experiências são dela, porque ela fica pondo códigos, ela usa LB como as iniciais dela, ela põe códigos ao longo do texto também, que é para levar o leitor a saber que é ligado a ela. Eu acho isso bastante interessante. Eu gosto do fato que ela põe pistas como se ela jogasse um monte de fichas de coisas relacionadas a ela e colocasse na história. Isso requer bastante coragem e talento, porque a pessoa pode fazer tudo isso e fazer isso muito mal, né? Então, e cada vez que a gente lê, a gente percebe coisas e diferentes, e eu gosto quando ela aproveita certas situações e aí ela fala exatamente como ela se sente. Aqui nesse conto tem algumas situações, inclusive quando ela segura a mão do médico, ela fala, quer dizer, ela segura a mão daquele médico e ela fala, o que a gente não faz para um pouquinho de conforto, né? Eu imagino que isso sejam sentimentos mesmo dela. Uma empatia com ela mesma de uma maneira bastante rica, porque ela tem empatia com ela, né, dentro desses contos todos. Ela é bastante empática com a personagem, com o alter ego que ela criou para ela. E salva-se no final. Acho que quase sempre se salva no final. Se salva no final. Não sei, é bastante interessante porque a história acaba, na verdade, o conto termina, ela continua grávida da segunda criança, sem dinheiro, sem pai, sem mãe, sem marido, mas tem a festa de Natal. A gente não sabe o que vai acontecer a partir dali, mas também o leitor não sai desse conto muito preocupado, não. Tudo parte da vida, né? Inclusive termina dessa forma, até leve, né? Com o tio perguntando que espera que, na verdade, que elas tenham ótimos vestidos de festa, né? Ele está preocupado com a festa no final das contas.
Ela chega com as bombas, uma por cima da outra, e eles esperam que vocês tenham um bom dia de festa. É muito... Entra no leve, vai para o Calvário, no leve. Ou seja, essa coisa do... Ela vai, faz tipo começa de uma forma, entra no inferno e depois volta e acaba quase numa espécie de parece tipo de género, como assim? Onde está o trágico, onde está, que ele parece que nos leva para lá e depois empurra de novo para o, entre aspas. E tem algumas coisas absurdas também. O bebê tem 10 meses, o bebê não tem nem um ano, o bebê só tem 10 meses. Ele come um hambúrguer inteiro com milkshake e vomita. Eu acho que ela, na hora que eu li, eu falei assim, acho que ela não editou a idade da criança, porque... Bebê americano, é diferente. Então... Mas ela tem uma hora que ela coloca que o bebê está entre ela e a prima, como se estivesse andando. Eu pensei, eu acho que na hora ela não editou a idade do bebê, porque olha, um bebê de 10 meses comendo um hambúrguer inteiro e um milkshake. Alimentação saudável. E andando, e depois sai andando também. Isso me chamou um pouquinho a atenção. E a mãe também, ele comeu esse hambúrguer inteiro, ele vomitou, e a mãe... Tranquila, né? Tranquila, imagina. É isso. Mas alguém quer falar? Quando eu falei a Cátia, a pergunta era para o André, mas como o André tinha acabado de falar, que ela não interprete mal a minha pergunta, porque o André também escreve, ele também escreve ficção, não é só crítico e jornalista, então talvez, não sei se a pergunta também seria para ele, que é este jogo, esta ironia do escritor, que é onde começa o escritor, onde acaba o homem, agora falando em homem, não mulher, não sei, talvez seja, será que o homem também tem, não sei, eu continuo na senda do género e não sei o que é que você tem, agora também fiquei curioso. Eu não sei, eu acho que eu diria que eu sou um escritor de pouca imaginação. Eu preciso de um elemento real, né? Assim, eu acho que eu gosto muito desse tipo de escrita da Lúcia, e assim como de outros escritores, vamos dizer assim, de uma certa tradição realista, que um certo modismo acadêmico francês chama de autoficção, mas que, olha, vamos ser sinceros, autoficção me parece até um pleonasmo, porque você acaba escrevendo muito sobre si mesmo, né? Mesmo que você despiste, que você use máscaras e tal. Eu acho que a arte é um pouco a vida, assim, transposta para a arte, ela tem que ser exagerada. Ela é né, a arte da exageração, não é? Quer dizer, aquilo que o filho ou a Lúcia falava para o filho, né, que assim, olha, muitas coisas, quase tudo isso aí aconteceu, mas eu imaginei. O que é imaginar? Às vezes é exagerar, né? Então eu acho que fica muito difícil em muitos autores, e muitos autores que eu gosto, e isso não me importa muito, na verdade. Isso não me importa muito. Para mim não é importante. Onde começa a imaginação, os exageros, e onde termina a sua experiência. Mas eu parto, pelo menos no meu caso, e de alguns escritores que eu acompanho mais de perto, né, que tive a oportunidade também de acompanhar, de que você, e aqui eu queria citar um escritor que foi muito importante para mim, morto há pouco tempo, que é o Sérgio Santana, que eu acho um dos melhores escritores que nós tivemos, e que ele insistia muito nisso, que você não pode ter medo. Você não pode ter medo de escrever, você não pode ter medo de fazer arte. Com medo você não faz. Então, é um momento... O que ele quer dizer com isso é que você tem que se conectar a uma verdade que muitas vezes é dolorosa até mesmo para você, né? E colocar isso para fora. Quer dizer, não é isso que... Não basta isso para ser arte. Claro que não. Arte é muito trabalho, é muita coisa, mas isso não vem ao caso, né? Na sua pergunta. Eu só acho que, à medida em que você, pelo menos no meu caso, e no caso do Sérgio, que eu sei de outros escritores, me parece que é o caso da Lúcia também, de que você realmente
expurga, praticamente se vira pelo avesso, né? E você já não sabe mais qual é o limite entre a biografia e a ficção, o que é autobiográfico, o que é inventado, o que não é. E, no final das contas, daqui, sei lá, 50 anos, quando alguém estiver lendo a Lúcia, eles não vão nem se importar mais com isso, né? Como a gente não se importa mais se Shakespeare era isso ou se era aquilo, né? Eu acho que os grandes autores são um pouco isso, assim. À medida que o tempo vai passando, a vida deles vai se apagando, um pouco daquela utopia do Flaubert, né? Eu quero desaparecer atrás da obra de arte, como Deus desaparece, como Deus está escondido na natureza, né? Mas a gente vive uma época, de fato, em que a biografia, o biografismo, querer saber da vida do escritor, se tornou um pouco uma espécie de, assim, sei lá, contagiou muito, né, a literatura. Mas, independente disso, eu acho que o que vale é o que a gente lê, né? É o que a gente vê. E no caso da Lúcia, a gente tem um material de excelente qualidade, uma arte elevadíssima. Agora foi. Meu áudio tinha cortado. Bem, é isso. Mais alguma pergunta? Não temos mais interação por aqui. Eu acho que vamos encerrar o nosso ciclo, dado o horário. Eu queria agradecer ao André Nigri e à Kátia Guelar, que é o Zé Rodrigues, mais uma vez, por estarem aqui com a gente nesse webinar. O nosso primeiro do ciclo Lúcia Berlim, com Mordidas de Tigre. Então, eu espero que a gente possa se ver na próxima terça-feira, às 19 horas, com o segundo encontro do nosso ciclo Lúcia Berlim, com Sex Appeal, vai ter leitura ensinada da Dora de Assis também. Ao longo dessa semana a gente vai disponibilizar esse vídeo. Enfim, antes de terminar, eu acho que chegou mais alguma perguntinha, acho que vai ser a última, ou mais alguma interação. Obrigada, enfim, então agradecendo, então obrigada a todos mais uma vez. Obrigada a vocês. Obrigado a todo gostaria mundo, de agradecer. As interações, e até semana que vem, esperamos vocês no Philos Talks com o ciclo Lúcia Berlim. E é isso, pessoal, até já. Um abraço grande para todos. Tchau. Obrigado. Beijos. Obrigado.